Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da Schedio, enquadrado nesta mostra de novidades de SolidWorks 2012. O tema de hoje vai ser abordado, vão ser as novidades do SolidWorks Simulation 2012. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, para quem não me conhece, sou a pessoa que lida com os módulos de simulação, tanto a nível de formação como suporte técnico. E venho-vos hoje mostrar exatamente o que é que existe de novidade no SolidWorks Simulation 2012. Só para quem não conhece bem os produtos de simulação que existem disponíveis de SolidWorks. Temos aqui um pequeno painel demonstrativo e está quase tudo aqui enquadrado a nível de produtos de simulação. Só para terem uma ideia, para aqueles clientes que tiverem a licença SolidWorks Premium, tem incluído na sua licença o módulo de estática linear e o módulo de SolidWorks Motion. Okay? Para os clientes que tenham a licença Simulation Profissional, tem mais estes módulos adicionais: frequência e encurvadura, ou seja, análise de frequências próprias da ressonância dos objetos ou do conjunto, análise de encurvadura, análise térmica, determinação de gradientes e propagação térmica ao longo do modelo, teste de queda ou de impacto, fazer impactar um conjunto, um objeto contra uma superfície e verificar o que é que vai acontecer a nível de onda de choque, tensões, deformações provocadas durante o impacto, análise de fadiga de materiais, e depois temos ainda a parte da otimização, na qual definimos alguns parâmetros e deixamos que o software decida quais vão ser os parâmetros ideais para as condições de estudo que nós propusermos. Temos a simplificação 2D, que pode ser aplicada tanto a estudos não lineares ou estudos lineares estáticos, ou inclusive dinâmicos, para conseguirmos obter melhores resultados num tempo muito menor. Okay? É uma ferramenta de auxílio para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo muito mais rápido, com muito melhor qualidade. Depois temos ainda o módulo de reservatórios sob pressão, aqui em baixo, e temos também o Event Based Motion. O Event Based Motion é um complemento ao Motion Simulation, mas enquanto o Motion Simulation permite nós analisarmos um conjunto e ver quais são o conjunto informável a nível de tensões durante o seu funcionamento, ou seja, durante o seu funcionamento mecânico, dimensionar motores, dimensionar hidráulicos, amortecedores, enfim, ver quais são as forças de reação durante esse funcionamento. O Event Based Motion já está mais direcionado para a implementação de linhas de montagem, onde qualquer segundo conta para nós podermos otimizar essa linha. Okay? Não é baseado em forças e reações, é mais baseado em eventos, okay? Tal como diz o nome. Depois, para aqueles clientes que têm o Simulation Premium, existe ainda um módulo não linear e o módulo dinâmico. Ou seja, estudos não lineares, onde já vamos entrar com deformação plástica dos materiais, e estudos dinâmicos, lineares ou não lineares, onde as cargas aplicadas já vão variar ao longo do tempo. Okay? Adicionalmente, ainda existe o módulo Flow Simulation, que é o módulo de cálculo termodinâmica e não só, que existe no SolidWorks. Existe um módulo base que todas as pessoas têm acesso quando têm o Flow Simulation, e depois em 2011 foram implementados mais dois módulos, o módulo de eletrónica e o módulo da GAVAC. São módulos mais direcionados, exatamente um para a eletrónica e outro para a GAVAC, porque tem uma base de dados materiais especializada, mais orientada para este tipo de análises, incluindo
algumas condições de fronteira, alguns parâmetros que se podem implementar durante o estudo, também mais direcionados para este tipo de análise. Tanto na eletrónica, como componentes de eletrónica, colas térmicas, enfim, materiais isotrópicos, e no HVAC, por exemplo, a base de dados de materiais já incorpora materiais de construção, alvenaria e parâmetros de avaliação de qualidade do ar, conforto humano, entre outros. As novidades que eu vou falar hoje estão um bocadinho espalhadas por este painel. Algumas são mais específicas, outras são gerais. Tenho aqui um pequeno resumo do que vou falar hoje. Malha de viga, conectores, SolidWorks Motion. Temos ainda uma interface mais unificado, para simplificar o nosso fluxo de trabalho quando estamos a passar do Motion para o SolidWorks, para o Simulation, sempre do mesmo ambiente de trabalho, então convém que as coisas estejam realmente sempre muito bem unificadas. A nível do algoritmo de cálculo e do algoritmo de malhagem e união de malhas entre malhas de tipos diferentes, foi melhorado. As uniões estão bastante melhoradas. Inclusive, o algoritmo de cálculo, por exemplo, dos estudos não lineares também está mais rápido, mais preciso, consegue-se alcançar uma convergência muito mais rapidamente. Okay? Como sei que o pessoal gosta de ver, pôr as mãos na massa, vamos então avançar diretamente já aqui para as demonstrações. Deixa-me só verificar aqui algo. Ora bem, todas as pessoas conseguem ver, a imagem está boa. Muito bem, continuemos. Ora, vou começar com SolidWorks Motion. Neste momento, a criação de sensores está muito mais fácil para podermos aproveitar essa informação em novos estudos de Motion e afins. O que são sensores? Muitas das pessoas não usam, desconhecem completamente que existe aqui este separador na árvore de operações de sensores. Normalmente, a forma direta de o fazer é exatamente botão direito, adicionar sensor, e podemos ir buscar dados, tanto do Motion como da simulação, ou até mesmo propriedades do próprio objeto SolidWorks. Neste momento, o que acontece? Quando nós temos um estudo de Motion, nós já podemos fazer essa transição mais rapidamente e mais fácil a partir daqui. Bem, isto é uma cadeira médica, okay, cujo objetivo é nós podermos, deixa-me só voltar aqui ao modelo, nós podermos dimensionar este travessão que está azul, este suporte e o comprimento aqui do pistão para vermos qual é a melhor combinação enquanto ele faz exatamente este movimento de subir e descer. Ora, o Motion permite exatamente determinar quais são as forças envolvidas durante o decurso deste movimento, quais são as forças exercidas pelos motores, forças de reação, aqui por exemplo nas ligações aparafusadas e afins. E neste caso o que nós estamos a controlar é exatamente a altura. Ora, Edit Feature, temos aqui a altura, este gráfico, entre esta face inferior e uma face aqui de baixo. Ora bem, eu quero otimizar o meu conjunto e para esse efeito a forma clássica de o fazer é nós vamos ao modelo, alteramos as cotas, voltamos a correr o estudo de Motion. Vemos quais são os valores, voltamos outra vez ao modelo, alteramos e andamos assim neste jogo para trás e para a frente até realmente conseguirmos achar o resultado ótimo para o nosso conjunto. No Motion, nós podemos fazer isso de forma mais automática. O que acontece? A partir do momento em que eu tenho um estudo criado, com o meu estudo original, com o meu conjunto original, e tenho um gráfico que me dá essa distância, e outro gráfico que me dá a força exercida pelo motor durante esse movimento, e podem ver que quando eu arrastar aqui a barra do vídeo, assim, podemos chamar isto aqui o vídeo aqui do Motion, podemos ver em que zona é que, por exemplo, ele está a exercer mais força, aqui, nesta região, que é quando nós temos esta distância entre as duas superfícies selecionadas. Ou seja, eu posso aproveitar esta informação
e usá-la para otimizar o meu conjunto. Como é que eu posso fazer isso? Uma vez que eu analisei o estudo, analisei esta distância, quando estou a criar o gráfico, eu posso usá-lo para fazer um novo sensor de dados. Okay? E posso dizer qual é o parâmetro que eu quero que ele avalie. Após ter criado estes dois sensores que aqui estão, posso então criar um design study e introduzir alguns parâmetros adicionais. Para quem não conhece, os design studies estão disponíveis para qualquer versão de SolidWorks sendo a principal diferença no Simulation Premium, onde aparece esta otimização. Quem não tem o Simulation Premium não pode fazer uma otimização automática, ou seja, não podemos fazer com que o computador nos diga qual é a melhor solução, mas podemos na mesma criar um estudo e verificar todas as iterações possíveis. Eu já vou mostrar isso mais à frente com outro exemplo mais simples. Neste caso, o que é que eu tenho? O que é que nós estamos aqui a controlar? O comprimento desta travessa azul, que está aqui marcada agora, a altura também destes dois elementos, deste e deste aqui, e temos o pistão, aqui o cilindro, o comprimento do cilindro. Os dois sensores que nós criámos, os dois sensores que foram criados, estão exatamente aqui a verificar qual é a altura mínima e qual é a altura máxima. Neste caso, o que acontece é que a altura mínima tem que ser inferior a um determinado valor e a altura máxima também tem que ser superior a um determinado valor. Qual é o meu objetivo? Minimizar a força exercida pelo motor. Reparem que tudo isto são baseados em sensores que foram criados com os dados que estão ligados ao estudo Motion Study 1, ou seja, ao estudo Motion Study 1. Após correr o estudo, tenho 5 iterações possíveis. Comecei com uma cota inicial, com estas dimensões iniciais, e posso ver que tenho aqui uma dimensão ótima. E o bom deste interface que aqui está é que eu agora posso, por isso, saltar de iteração em iteração e ver exatamente quais é que vão ser, qual é que vai ser o conjunto final, e inclusive animá-lo com o estudo Motion. Qual é a principal diferença que nós podemos observar aqui? Ora bem, eu tenho um estudo que é o ótimo, que está a verde, tenho aqui dois estudos a cinzento e tenho um a vermelho. Quando nós corremos a otimização com o Simulation Premium, utilizando o Design Study, os que estão vermelhos são aqueles que não respeitaram um dos parâmetros. Okay? E os parâmetros são exatamente estes constrangimentos que estão aqui. Neste caso, eu posso ver que a iteração 3 falhou à altura mínima, ou seja, o objeto só consegue ficar a 0.37 quando teria que ficar a 0.375. Okay? Aliás, fica a 0.43 quando tinha que ficar pelo menos a 0.375, ou seja, não respeita. As que estão a cinzento respeitam os constrangimentos todos que foram dados, mas a força exercida pelo motor não é a menor possível. Logo, estão aqui, que resultam. Posso ver exatamente qual é o formato, como é que fica o conjunto final. Okay? Ele está aqui a recalcular. Posso correr a animação, na mesma, e analisar todas as iterações possíveis. O que é que se passa agora aqui? É que eu, selecionando o estudo ótimo, não é necessário tomar nota das cotas que aqui estão, porque quando eu passar para o modelo, automaticamente ele fica com essas dimensões registadas e o ficheiro fica guardado com as novas alterações. Se repararem, outra situação que acontece aqui é que se olharem para as cotas que o software obteve, o Optimal, não existem em nenhuma iteração, okay? Não está aqui qualquer iteração com esse valor da cota. Isto acontece exatamente para quem tem o Simulation Premium, o Simulation Professional, aliado a uma licença SolidWorks Premium, a otimização não vai apanhar estes valores exatos. Quem não tem, pode na mesma fazer variar os valores.
e o que vai acontecer é que vai ter aqui uma das iterações reproduzida na coluna do optimal. Okay? Ou seja, ativo a iteração optimal, posso passar para o modelo, as cotas estão alteradas e posso na mesma voltar para o Motion Study, correr o estudo e verificar o que acontece. Cá está os 1431 newtons de força máxima e as alturas a serem respeitadas. Ou seja, otimizei com base naquela informação. Ora bem, vou só agora trocar de ficheiro e vou-vos mostrar outro pequeno exemplo que pode ser usado com o Motion. Uma pequena brincadeira. Temos aqui uma tabela de basquete, okay? E queremos saber qual é que vai ser a velocidade inicial necessária para que a bola atinja o passe pelo ar. Quando estamos a trabalhar com o Motion Simulation, cá está, tenho uma velocidade inicial de 6 metros por segundo na bola e fazendo o play posso ver que ela realmente não chega lá. Para quem não tem o Simulation Professional, pode fazer exatamente aquilo que eu vou fazer agora. O que é que eu estou a controlar? Estou a controlar a distância entre dois pontos, entre o centro da bola e o centro do ar. A partir do momento em que eu fiz o estudo e tenho esta distância a ser controlada, eu posso então criar um novo sensor. Quero que ele me analise o mínimo possível e aceito. Okay? E posso então dar início ao meu estudo, ao meu design study, para ver qual é que vai ser a velocidade necessária. O design study eu já tenho criado, mas pode ser iniciado a partir do menu Insert, Design Study, Add. Okay? E automaticamente ele está aqui adicionado. Introdução de parâmetros. Muito bem. Quais são os parâmetros que nós queremos introduzir aqui? As variáveis. Vou adicionar um parâmetro novo que não tenho ainda definido. E esta é outra das novidades. Ou seja, a adição de parâmetros, quando nós estamos a criar um estudo de otimização, quer seja em Simulation, quer seja um Design Study, este gráfico, este quadro, está muito mais intuitivo de trabalhar. Não só isso, como é mais fácil eu ir buscar as variáveis, neste caso, que necessito para fazer a minha otimização. Neste caso, o que é que eu quero? Quero a velocidade da bola. Este underscore é muito importante. Okay? A variável não pode ter espaços. E vou buscar um dado do Motion. O que é que eu quero ir buscar? Ora bem, venho aqui ao estudo Free Throw. Foi o estudo que eu utilizei para ver o lançamento da bola e seleciono aqui o motor, neste caso a velocidade inicial linear da bola, que tem um valor de 6 metros por segundo neste preciso momento. Apply. Posso ver que a variável está linkada ou está ligada àquele estudo a partir do qual o sensor foi criado. Okay? E, neste caso, vamos então fazer variar a velocidade da bola entre 6 metros por segundo, já sei que com 6 metros não chega, e 8 metros por segundo, com um passo de 0.25. Ou seja, vai variar entre 6 e 8 a 0.25 de cada vez. Qual é o meu constrangimento? A distância mínima entre as duas bolas. Ora bem, neste caso, como eu já criei aquele sensor, já tinha criado aqui este sensor da distância, lembram-se? Que eu vim aqui atrás e pus Create Motion, New Motion Data Sensor, posso então ir buscá-lo exatamente para ler, para ser lido aqui na otimização. Reparem que ele está linkado automaticamente ao estudo Free Throw na mesma e tem que ser menor que 0.111. Okay? Como eu não quero fazer otimização, e isto qualquer licença de SolidWorks pode fazer, basta fazer Run. E tem 10 cenários diferentes que estão a ser estudados neste momento. E posso ver que destes 10 cenários, somente o cenário 6, é que passa
uma distância inferior a 111 milímetros. Okay? O cenário 7 posso executá-lo e vejo que a bola fica mesmo lá a roçar, mas não é suficiente, e esta distância aqui, a bola vai bater aqui. Agora, realmente no cenário 6, cá está, a bola a passar, volto ao estudo free throw, o cenário 6 está carregado na memória, e posso então ver que a bola vai passar mesmo dentro do aro. Aquelas pessoas mais entusiastas, os jogadores de basquete de fim de semana, ou quem já jogou na universidade, pode dizer, pá, tudo bem, mas se calhar se eu atingir ali na tabela, a bola entra mais facilmente no aro do que fazer esse tiro direto. Esse lançamento direto. Muito bem. Então vamos experimentar essa hipótese. Neste caso, tenho outro estudo de motion criado já, cuja principal diferença é a condição de contacto entre os sólidos. Tenho uma condição de contacto entre a bola e a tabela com variáveis de impacto, rigidez, para que quando nós atiremos a bola, ela vai ressaltar. Ora bem, então vamos aplicar isto ao nosso motion, à nossa otimização, que já está aqui criada. Neste caso, o estudo, a velocidade vai variar entre 7 e 8 metros por segundo, com um passo de ponto 125. A condição de distância é exatamente a mesma, seja uma distância de 111 milímetros entre centros. E, na realidade, nós vamos ter 10 cenários que foram executados, com base naqueles passos de velocidade, e podemos ver que houve 4 situações que funcionaram e houve outras 4, as restantes falharam. Okay? Tem aqui o cenário 3, que já consegue passar lá. Mesma coisa com o cenário 4. Okay? Cenário 5, que é uma situação, infelizmente, bastante comum, e as outras duas que conseguem entrar dentro do cesto. Ou seja, muito rapidamente conseguimos analisar qual foi a melhor situação, qual foi a melhor velocidade mais indicada para atirar a bola e ver o que acontece com o nosso estudo. Ou seja, a novidade principal aqui é o quê? É nós pegarmos no estudo de motion e os resultados que nós estamos a aplicar, que nós estamos a analisar, podemos sempre transformá-lo, distância, podemos sempre transformar num novo sensor, okay? E inclusive, se quisermos até analisar num determinado intervalo de tempo, ou seja, num segundo específico do nosso estudo, pôr esse sensor a avaliar essa variável. Okay? Não só isso, como, lá está, os parâmetros estão muito mais simples de serem introduzidos, serem capturados, quer seja do motion, quer seja do simulation. Okay? Variáveis de simulação. Muito bem. Continuemos. Próximo passo, vamos passar então agora para a malha de viga. Vamos passar para a simulação propriamente dita. O que é que eu tenho aqui? Tenho um guindaste com um motor aqui na ponta e o meu objetivo do estudo é avaliar quais vão ser as tensões que vão ser criadas aqui no guindaste. Muito bem. Vou abrir a peça que me interessa. Vou só fechar aqui a outra. E a principal novidade da simulação, uma das principais novidades, é exatamente a utilização de malha de viga em estudos lineares dinâmicos. Anteriormente não era possível esse tipo de utilizar malha de viga em estudos lineares, neste momento já é possível. Não só isso, como também a malha de viga e o contacto entre diferentes tipos de malhas sofreram grandes alterações. Eu vou-vos mostrar isto com um estudo estático simples, okay? Onde vão poder ver a principal diferença. Muito bem. Isto que aqui está, este objeto,
teoricamente, é uma viga, mas como não foi modelado com ferramentas do Element, como não foi modelado com as ferramentas de estrutura metálica, foi identificado como um corpo sólido. Podem ver que todos os outros objetos que foram criados com uma operação de membro estrutural, automaticamente foram convertidas em malha de viga. Muito bem, então vou agora alterar isto muito simplesmente, botão direito, Treat as Beam, e só tenho agora que corrigir as juntas do estudo. Ok, tudo certo. Muito bem. Podemos ver então que neste momento isto é malha de viga. Outra novidade que existe é, neste momento, o SolidWorks Simulation já importa diretamente do perfil, ou neste caso da geometria, todos os dados relativamente às constantes torsionais, constantes de corte dos elementos estruturais. Esta novidade foi introduzida em 2010, mas tinha que ser introduzida manualmente. Aonde? Quando nós estamos a trabalhar na malha de viga, botão direito, Edit Definition, e cá em baixo, nas propriedades da secção, apareciam estes quadros para preenchermos à mão. Neste caso em particular, agora no 2012 já são calculados automaticamente a partir da secção do perfil metálico. Este aqui realmente foi um perfil que já vinha feito com ferramentas estruturais. Não é? Este aqui foi o que eu converti. Podem ver que também foram aplicadas automaticamente todas as constantes do membro estrutural. Especialmente quando o cálculo envolve movimentos não lineares, ou seja, movimentos mais de torção, é que se nota a influência deste tipo de constantes. Então, resultados mais fiáveis, mais aproximados de quando usamos a malha de sólido, que quando estamos a trabalhar em simulação é a malha mais fiável de todas, mas no entanto também é muito pesada. E para terem uma noção da malha, qual é a principal diferença entre a malha de viga e malha de sólido, eu vou só pôr aqui, vou criar a malha muito rapidamente para verem qual é a principal diferença. Ok. Podem ver então que todo o poste está malhado com malha de sólidos e as vigas estão malhadas com malha de viga. Não só estão malhadas com malha de viga, como o aspecto, a aparência delas é completamente diferente daquilo que estamos habituados. Ou seja, normalmente o que acontecia era, se eu desligar com o botão direito em cima da malha do mesh e desligar esta opção de Render Beam Profile, quem trabalha com Simulation já sabe que era com isto com que poderia contar. Neste momento podem ver que o perfil está muito mais otimizado. Mas não é só a nível visual. A interação entre os diferentes tipos de malha também está otimizada. Se repararem, onde existia aqui o perfil em I, não é? da viga, a malha de sólido ao qual ela está unida foi refinada e a secção do perfil está imprimida ou está impressa na malha de sólido. Não só nestes aqui, como aqui onde a secção é retangular. Okay? Pode-se ver aqui a influência dele. E neste caso, não se vê porque está lá escondido atrás, mas também está a acontecer a mesma coisa. Então, botão direito na malha, Render Beam Profile, é mais lento, é verdade, estamos a solicitar mais da placa gráfica, mas muito mais intuitivo e muito visualmente melhor. Ora bem, eu já tenho aqui tenho aqui um estudo linear dinâmico preparado, no qual vos quero mostrar também qual é a principal influência desta malha de viga estar renderizada. Ora, show. Para terem uma ideia, o ficheiro de resultados, sendo uma análise linear, neste momento tem cerca de 1 GB.2. A análise linear difere do estático na forma como as forças são aplicadas, principalmente, e na forma como os materiais comportam. Ou seja,
neste caso a força que tenho duas forças implicadas no espaço de 1 segundo real, e elas vão incrementando ao longo de 1 segundo. Isto significa que a própria direção e sentido da força pode variar durante esse segundo, dando um resultado completamente diferente. Okay? É um estudo linear, porque estamos a trabalhar com deformações elásticas sempre, mas o mesmo também pode ser aplicado a estudos não lineares. Outra novidade, como já mencionei logo num dos primeiros slides, é que os algoritmos de união entre os diferentes tipos de malhas estão bastante melhorados. Vocês podem ter reparado nisso agora com ali a união entre as duas malhas, mas mesmo que eu não defina qualquer tipo de contacto local entre as duas malhas, as tolerâncias estão um bocadinho melhores. Ou seja, o software consegue trabalhar já com algumas malhas que estejam a interferir umas com as outras, quando são de diferentes tipos, como é lógico. Se forem malhas do mesmo tipo, especialmente sólido, nunca é possível haver interferência. Mas o algoritmo está muito melhor e mais preciso. Ora bem, então, o que é que está a acontecer aqui? Podemos ver então que, vou só esconder aquelas bolinhas ali, podemos ver então que a própria leitura de resultados na malha de viga está muito mais intuitiva, está muito mais real. Ou seja, eu posso ver que na zona inferior do I, da viga em I, as tensões axiais e bending são negativas, ou seja, têm sentido negativo, e na parte de cima já são na ordem dos 10. Quando trabalhávamos com malha de viga convencional, não era possível fazê-lo. A mesma coisa acontece aqui em cima. Ou seja, podemos ver que a maior tensão está localizada na parte de cima deste elemento e na parte de baixo está bem menor. Ou seja, muito mais resultados muito mais perceptíveis, muito mais visíveis. Não só isso, como na própria malha de sólido, as tensões, devido à união dos diferentes tipos de malha, vai ser completamente diferente. Quem tem formação comigo de simulação já deve estar recordado que um dos exercícios trabalhava exatamente malha mista, a união entre diferentes tipos de malha. E algo para o qual eu chamava sempre muita atenção era que a zona de contacto entre os dois tipos de malha, que era um ponto, dava origem a singularidades, ou seja, a tensões muito, muito elevadas. Neste caso, devido à renderização da malha de viga, a refletir exatamente a forma do perfil que está a ser usado, já vai dar um resultado completamente diferente da malha de sólido. Ou seja, dando muito mais confiança nos resultados quando estamos a trabalhar com diferentes tipos de malha. Deixem-me só esconder aqui este sketch do perfil. Okay. E como podem ver, a união, onde anteriormente, no 2010, isto seria criado por um ponto, ou no 2011 apareceria aqui uma tensão de um ponto devido à linha neutra da malha de viga, neste caso já vamos ter tensões muito mais reais, muito mais com melhor qualidade e mais confiança naquilo que estamos a fazer. Se nós compararmos isto com os resultados anteriores, do lado esquerdo tenho o mesmo exemplo, todo malhado com malha de sólido, teria algo na ordem dos 77 mil elementos, levaria meia hora a calcular e teria ficheiros na ordem dos 6,5 GB. Neste caso tenho perto dos 12 mil elementos, 6 minutos de cálculo e 1.2 GB de ficheiros. Ou seja, resultados muito mais rápidos, com qualidade muito elevada, permitindo-nos fazer várias alterações em pouco tempo e termos o melhor projeto possível. Okay? Ou seja, quando estamos a trabalhar com vigas, já podemos usá-las em estudos lineares dinâmicos. Vamos ter cálculos muito mais rápidos porque temos menos elementos. A complexidade do nosso projeto reduz consideravelmente de estudo e é muito mais fácil nós andarmos a experimentar várias iterações, várias alterações de projeto
num curto espaço de tempo. A nível de contactos, as ligações automáticas estão melhoradas. Okay? A malha, a secção do elemento estrutural é automaticamente impressa na malha de casca ou de sólido à qual está ligada, e controles de malha automáticos também são aplicados nessa mesma união. Não só isso, como as próprias propriedades físicas dos elementos estruturais são transportadas automaticamente para o estudo de simulação. Okay? São calculadas com base no formato, na secção do elemento estrutural. Okay? E lá está a geometria do perfil renderizada, que permite também uma melhor leitura dos resultados. Muito bem. Continuando, vamos passar agora às novidades relativamente, continuar com as novidades da malha. O que eu tenho aqui é um estudo muito simples, só para verem a principal influência. Tenho um sólido e tenho uma superfície que me representa, por exemplo, uma peça de chapa. Okay? E uma peça de chapa com 10 mm de espessura com offset a meia espessura. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que quando nós fomos correr o estudo, quando anteriormente nós tínhamos uma linha de tensões ao longo da aresta, as tensões seriam todas registradas aqui junto a esta aresta, neste momento já podem ver que as tensões no sólido estão perfeitamente representadas com a espessura da própria chapa. Okay? Outra situação que me vai tornar muito mais fácil no futuro, quando tiver a dar formação de simulação, explicar o bottom e o top da malha de casca. Okay? Podem ver que a face top está para cima, a face bottom está cá em baixo. Muito bem, eu defini a espessura de 10 mm com offset de bottom. Significa que a espessura vai ser 10 a partir da face marcada a laranja para a cinzenta. Ou seja, os 10 mm começam a contar a partir desta região e vão ser, vai ter a espessura cá para cima. Isso é muito fácil de ver quando eu for ver a tensão. Reparem que realmente a espessura da chapa está a ser considerada do bottom para o top, e daqui até aqui tenho os tais 10 mm. Não influencia a malha do sólido, e por esse motivo é que eu pus aqui este controle de malha, mas os resultados evidenciam a espessura da própria chapa à qual ele está ligado. Okay? Outra melhoria também muito, muito útil. Outra melhoria ainda agora a nível dos contactos. Okay? Quando trabalhamos com malha de casca, mais uma vez, e queremos fazer situações de contacto, e podem ver, tem aqui modulação de superfície, é um tubo com outras 6 tubos a saírem aqui para fora. Normalmente o que nós tínhamos que fazer de forma muito manual era chegar aqui Connections, Contact Set e começar a dar entre as arestas ou inclusive as próprias superfícies e selecionar a superfície final. Isto é um exemplo muito simples, posso fazê-lo logo assim de forma direta, mas já em 2010 surgiu esta opção que era achar automaticamente os contactos entre as várias peças. Só estava disponível para sólidos. Neste momento, quando estamos a trabalhar com malha de casca, neste caso com corpos de superfície ou de chapa metálica, já posso fazer Find Shell Edge entre os vários corpos e o software já me indica aqui exatamente esses contactos todos, permitindo no final obter, ora, eu não tenho aqui isto feito ainda, vou pôr então, Contact Set, Automatically Find Shell Edge Solid Shell Face Pairs. Seleciono todos os sólidos, Find e tecla Shift, seleciono todos e quero que seja tudo bonded. Okay? E aceito. No final, Mesh and Run, e o que vai acontecer é que situações em que o contacto poderia não estar a ser bem criado e nós teríamos que fazê-lo de forma manual, já pode ser feito de forma automática com um fluxo de trabalho muito mais rápido e muito mais fácil de gerir. E como podem ver, tenho então aqui tenho uma força aplicada lateralmente, está preso na extremidade superior e inferior e posso ver a deformação que o tubo está
a atingir. Okay? Ou seja, nova ferramenta para achar contactos locais entre superfícies e outras superfícies ou faces. Okay? Continuando, sempre muita coisa para mostrar. A nível de conectores, também temos uma novidade, especialmente para quem faz análises e estudos com parafusos. Isto pode passar um bocado despercebido, mas já é possível nós aplicarmos um contacto de parafuso ou de pin quando estamos a trabalhar com o mesmo sólido. Okay? Antes não era possível, recebíamos sempre a mensagem a dizer atenção, escolher faces ou arestas de sólidos diferentes. Neste momento já podemos trabalhar com conectores selecionando superfícies do mesmo sólido. Okay? Reparem que tenho aqui, é a mesma chapa que está aqui e está parafusada prendendo esta no sítio. Como é que isto se processa? Bolt, Contact Connections, Bolt, escolho uma aresta e posso ir buscar a superfície do sólido inferior. Ora, tem que ser uma aresta, okay? Peço desculpa, porque é parafuso com porca. Se for parafuso buscado, tenho a aresta de cima e posso ir buscar a superfície inferior. Se tenho a chapa cá no meio, Advanced Options, Bolt Series e seleciono. E já não tenho a mensagem de erro. O software já suporta esta situação. Não só isso, como também com os pins, acontece exatamente a mesma coisa. Face de cima e as duas faces inferiores, sem translação, com rotação e aceito. E já posso prender vários sólidos com uma única condição. Tenho aqui o estudo já criado. Podem ver ações. Okay? E ver que nada saiu do sítio. Okay? Outra novidade também muito, muito interessante para trabalhar com a simulação. Mais coisas. Vou passar agora, vou voltar aqui ao meu PowerPoint e falar um bocadinho do Flow Simulation. O Flow Simulation recebeu algumas melhorias, nomeadamente a nível da malha, da precisão da malha, da forma como ela é criada agora. Até o 2011, quando nós tínhamos assim umas arestas vivas, umas quinas vivas, que ficavam parcialmente inseridas numa célula, elas eram como que trimadas, ou aplicada assim esta operação, e eram partidas. Neste momento, a malha já apanha, já usa o sólido num todo, e conseguimos obter um erro muito menor nestas regiões que são apanhadas, nestas extremidades, digamos, do nosso sólido. Não só isso, como a qualidade e a utilização dos cores também está bastante melhorada. Okay? Houve um grande ganho de performance na utilização de mais cores do 2011 para o 2012. Okay? Podem ver que a partir de 6 cores não se ganha muito no 2011. Ou seja, se vocês tiverem um computador com 6 cores, se tiverem a considerar entre 6 ou 12, para o 2011 já não faz grande diferença. No 2012 continua a haver um crescimento nessa utilização e, além disso, é muito mais rápido a obtenção de resultados usando SolidWorks Simulation, o Flow Simulation de 2012. Okay? Só mais algumas novidades ainda. Vamos passar então exatamente para a parte do Flow Simulation. Uma grande novidade que foi acrescentada no 2012 é a possibilidade de transportar os dados do Flow Simulation para a malha de casca no Simulation. Já era possível fazê-lo com malha de sólido anteriormente, mas com malha de casca havia essa impossibilidade. Atenção que, ainda assim, nos estudos de Flow não é possível usar corpos de superfície, ou seja, não podem usar ferramentas de geometria criada só em superfícies para estudos de Flow. Mas podem, na mesma, usá-los para malha de casca mais à frente. Ou seja, isto é uma torre d'água. Para terem ideia das dimensões, este círculo tem um diâmetro de 16 metros e encontra-se a cerca de 33 metros da base.
ou seja, é uma torre com cerca de 35 km, 35 metros de altura. O que é que nós temos? Tenho o mapa de pressões exercidas pelo vento a 200 km/h que está a ser exercido aqui que está a ser aplicado neste estudo. Podem ver exatamente aqui neste estudo de partículas, ou neste caso de trajetórias, que a influência da estrutura no vento. Okay? E não sei se repararam, eu neste momento estou a ver um gráfico de pressões e um gráfico de velocidades dentro do Flow Simulation. Isto é uma novidade que em 2011 já foi aplicada, mas nós agora podemos ainda fazer algo mais com isto. Ora bem, Cutplot 4, Contours. Aqui, Show. Se repararem, tenho aqui outro gráfico, que está a ser representado pela velocidade, mas imaginem que queriam pôr aqui outro valor qualquer. Ora, ele neste momento está aliado a esta cor, eu posso por isso simplesmente chegar aqui, botão direito, Split, e tirar o Cutplot 4 daqui para fora, alterando-lhe depois todos os parâmetros que o definem. Por exemplo, editar, posso ir buscar outra paleta de cores diferente, a cinzento, ok. Posso ainda alterar aqui a escala, afinal não quero ter só 6 valores, quero usar a escala completa, de um lado ao outro. Posso ainda aumentar aqui a escala ou diminuir, só um segundo, okay. Posso aumentar ou diminuir aqui este parâmetro. Número de cores, mesma coisa, vou fazer aqui nestas expressões para ser um bocadinho mais visível. Okay. Reparem que as cores estão bastante diferentes. E tudo isto, sempre com a animação a decorrer, com os plots todos feitos, ou seja, é muito mais fácil nós, muito rapidamente, analisarmos tudo o que está a acontecer com o nosso modelo, sem ter que andar aqui a fazer novas definições. Não só isso, uma vez feito o cálculo, o que é que nós podemos fazer? Flow Simulation, Tools, Export Results to Simulation. Uma vez aplicado isto, o que vai acontecer é que o software vai alterar o ficheiro de resultados do Flow para poder ser usado pelo SolidWorks Simulation, sem, no entanto, perder funcionalidade para o Flow, ou seja, nós podemos continuar a analisar com o Flow. E quando estamos a criar um estudo de Simulation, só temos que chegar aqui, External Loads, Flow ou Thermal Effects, dependendo se queremos só as temperaturas ou se queremos também as pressões, e vir aqui, incluir o Fluid Pressure Effects, ou seja, os efeitos da pressão no nosso estudo, e ver o que é que acontece com a nossa estrutura. Ou seja, neste caso estamos a ver a estrutura a deformar-se e o que eu tenho aqui é uma deformação de 20 mm devido aos ventos de 200 km/h. Okay? Mesma coisa se tiver agora aqui o peso só da água. Neste caso o que eu estou a ter é o peso da água, 76 megapascais, e posso criar ainda um terceiro estudo. Reparem que é tudo com malha de casca que está aqui definido. Se eu mostrar a malha, podem ver exatamente isso mesmo. E podemos ver que com a ação do vento e completamente carregado com água, vamos ter uma tensão máxima de 80 megapascais com uma deformação de 22 mm desta forma. Okay? Animate. Está feito. Podem perguntar, ok, isto é muito interessante, porque é que poderemos utilizar isto? Eu tomei a liberdade de criar um pequeno exercício muito relacionado com o trabalho de muitos clientes nossos e em vez de ter uma torre de água, tenho um reservatório de água que também está submetido a 200 km/h. Peso próprio, gravidade, chapa de 5 mm, logicamente eu não tive considerações nenhumas de normas para desenhar isto, ok? É um 5 mm de espessura com 4 pés, isto tem 2,5 metros de altura, sensivelmente, mas o que eu quero mostrar exatamente tem aqui chapa de casca, malha de casca, aliás, só sob a ação da gravidade,
Ora, show. A deformação. Posso dizer que isto foi criado em 10 minutos, coisa do género. E a mesma coisa utilizando os 200 metros por segundo. Aqui. Tem aqui o fluid pressure. Podem ver que foram importadas algumas condições logo, algumas forças do próprio Flow Simulation. A única coisa que eu fiz foi incluir isto, e estes 4 parâmetros que estão aqui marcados a azul foram importados diretamente do Flow. Tenho então a tensão máxima exercida aqui e a deformação de 1 milímetro sofrida pelos 200 metros por segundo, pelos 200 km/h. Okay? Se eu for aqui ao Flow Simulation e carregar os resultados, podem ver que o results show. Onde é que ele está? Tenho que desligar aqui disto. Podem ver então aqui a velocidade do vento e a pressão exercida na superfície do reservatório. Okay? Ou seja, pode ser aplicada a muitos casos. Último, deixa-me só ver aqui como é que nós estamos. Ora bem, está tudo em ordem. Último passo, só que vos queria mostrar, última novidade, tem a ver com o módulo de HVAC presente no Flow Simulation. Foi introduzido um novo tipo de estudo para detectar a qualidade do ar, não é? A percentagem de contaminantes. Quando estamos a trabalhar com o Flow, temos aqui, neste caso, uma fonte de calor, aqui como se fosse um fogão, e temos uma saída de aspiração e 2 entradas de ar aqui dentro do meu estudo. Ora bem, eu vou carregar os resultados, Open. Deixem-me só apagar isto, porque é o que eu vos quero mostrar exatamente. É este Tracer Studies, que é a novidade daqui do Flow Simulation da HVAC. Neste momento nós temos aqui uma distribuição de temperaturas. Podem ver que a sala está na ordem dos 31 graus. Nesta região temos aqui o queimador, exatamente, e as saídas de ar junto ao chão. Ora bem, uma vez que o estudo está feito, eu posso então analisar a introdução de contaminantes dentro neste caso, deste laboratório de química, ou do meu espaço fechado. Uma vez mais vou utilizar o Wizard, e Tracer Study 1, ok. Tenho já uma lista pré-determinada, pré-definida de contaminantes, ok. Desde ozono, SO2, neste caso monóxido de carbono, vou adicioná-lo. Next. Continuo. A quantidade inicial em todo o sistema continua a ser 0. E vou ter uma superfície, vai ser esta superfície daqui, e vou injetar cerca de 0,2 kg por segundo disto. Ok, next. Run study. Este tipo de estudos não necessita que nós voltemos a correr o estudo de Flow todo a partir desde o início. Vamos sim aproveitar aquilo que já foi feito anteriormente. Ok, o estudo está resolvido, está carregado, posso fechar aqui isto e tenho então o estudo criado. A partir do momento em que nós fazemos este estudo do trace, nós temos um novo parâmetro disponível, que é a concentração do contaminante na atmosfera, e temos ainda este aqui, que é o índice de qualidade local do ar. Okay? Mas só para terem uma ideia, Tracer Mass Fraction, aceito, e o que eu vou ter aqui neste momento, neste catplot, é uma percentagem. Não se consegue ver grande coisa, deixem-me pôr aqui, alterar um bocadinho aqui a escala, para valores mais fechados, entre 36% a 32%, okay? Estamos a falar de percentagem de monóxido de carbono no ar.
reparem que toda a sala, estamos a ter uma concentração na ordem dos 30% em toda a sala, incluindo aqui uma concentração muito elevada, mais elevada, cá em cima. Isto tudo significa que estamos a ter uma fraca aspiração de contaminantes da sala. Com base nesta informação, tanto como no Flow como no Simulation, normalmente fazendo estudos, para quê? Para nós alterarmos o nosso projeto, otimizarmos o mesmo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Em vez de termos uma unidade de aspiração, vamos ter duas saídas aqui. Vou carregar os resultados. E podemos ver aqui que neste momento já temos uma concentração muito inferior. É certo que a escala está alterada, mas se eu puser aqui 36, ainda menos vão ver. Ou seja, neste caso o que nós estamos a ter aqui é que com a introdução de duas saídas de ar, nós tivemos uma redução da percentagem de monóxido de carbono em 4 vezes em todo o nosso estudo. Okay? Como podem ver, em quase toda a sala tem uma percentagem inferior a 4%. Tem aqui uma bolsa que realmente se encontra perto dos 5%, mas em tudo o resto está muito, muito mais baixo. Ou seja, tornamos o ambiente muito mais seguro para quem ali trabalha, sem termos, adicionando somente mais uma conduta que aqui está. Okay? Ainda mais, só mais uma novidade aqui do Flow, é exatamente a situação de o novo é evitar, alterar todos estes parâmetros para ter o mais altível que estamos a ver. Okay? Por exemplo, se eu agora puser aqui a temperatura, show, é um gráfico que não se parece muito, evidenciar muito um do outro, então edit, altero-lhe aqui a escala, ou neste caso o gráfico de cores, pode ser este, aceito, e só preciso de mexer nos valores do mesmo e tenho dois plots completamente diferentes a serem representados na mesma imagem, ainda com aqui uma trajetória cá dentro. Okay? Muito mais fácil de obter resultados, muito mais direto. Vou voltar ao meu PowerPoint. Só para terem uma ideia, isto aqui tem a ver com os conectores. Lá está, temos a nova criação de bolts e pinos no mesmo componente das estudos lineares. Outra novidade é que os estudos lineares dinâmicos suportam conectores, já suportam conectores menos os bolts, ou os parafusos e os suportes elásticos, mas de resto já suporta os pinos, por exemplo. Okay? E outra situação que eu não mostrei aqui é que o Edge Weld, ou seja, o conector do tipo Aresta, que só está disponível para quem tem o Simulation Professional, também está muito mais preciso e consegue-se obter muito, muito melhores resultados. Para quem não conhece, eu posso abrir aqui o ficheiro só muito, muito rapidamente. Eu posso, inclusive, utilizar este que aqui está. Quem tem o Simulation normal, ou SolidWorks Premium, tem que fazer os contactos como eu fiz aqui. Quem não tem, quem tem o Simulation Professional, pode fazê-lo de outra forma. Só um segundo. Está aqui a pensar que eu alterei isto. Bom, logo vos mostro noutra altura. Okay? Para finalizar, espero que tenham gostado. Espero que tenham achado algumas ferramentas úteis aqui nas novidades do SolidWorks Simulation 2012. No entanto, chamo a vossa atenção para o e-mail que vos foi enviado com os convites do webinar, que existe lá um pequeno link para vocês terem acesso a uma ferramenta, a um SurveyMonkey, ou seja, para uma ferramenta de recolha de perguntas, para que submetam dúvidas que possam ter relativamente às novidades que têm sido apresentadas nestes webinars, para que nós, dia 26, possamos fazer um webinar específico para apresentar essas questões, para resolver essas dúvidas. Okay? Vejam, nós neste momento não temos qualquer inscrição, qualquer dúvida colocada, mas estamos receptivos
para que as coloquem. Okay? Dia 26, vão ao vosso convite, vejam o link e procurem. Relativamente aos ficheiros que vos têm sido apresentados, vão ter que ser atualizados. Houve alguns ficheiros que eu estive a trabalhar aqui que não estão disponíveis ainda, mas se forem à página da Schedio, ao vosso portal de cliente, fazem login e está disponível na secção de documentos e formação. Okay? Disponível para download todos aqueles ficheiros que têm sido mostrados até agora. Okay? Espero que tenham gostado deste webinar e até dia 26. Muito obrigado.